Para fechar as contas, foi anunciado ontem o corte de gastos no orçamento e que veio maior do que o esperado. O governo cancelou a redução de impostos sobre a folha de pagamento das empresas, mas evitou um aumento generalizado de impostos. Vamos ver aqui de onde que vai sair o dinheiro para fazer com que o rombo nas contas fique dentro da meta do governo esse ano. Ou seja, a meta já é um rombo enorme, mas para manter aquilo ali que está previsto, há que se cobrir um rombo de 58 bilhões e 200 milhões de reais nesse começo de ano. O governo, então, anunciou um corte de gastos de 42 bilhões e 100 milhões de reais e um aumento de receita de 16 bilhões e 100 milhões. Vamos entender primeiro essa parte aqui de cima do corte de gastos. De onde que vai ser tirado isso? Maior parte, a metade ali, 20 bilhões e 100 milhões só nos ministérios. Depois, 10 bilhões e 900 milhões serão cortados das emendas de parlamentares e 10 bilhões e meio de reais das obras do PAC. Agora, o aumento da receita, de onde que vai vir? Está aqui, olha, 10 bilhões e 100 milhões de reais de usinas que o governo disputava na justiça e ganhou. Então, já entra aquele valor, 4 bilhões e 800 milhões do fim do desconto dos impostos na folha de pagamento para 50 setores. Ou seja, indústria têxtil, eletroeletrônicos, setor do comércio, por exemplo, perderam esse benefício, então vão ter um aumento na folha de pagamento, um aumento de impostos. Depois, 1 bilhão e 200 milhões vem do aumento no IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, nas operações das cooperativas de crédito. O corte vai maior do que o esperado, porque o governo foi desaconselhado pela assessoria jurídica a usar 8 bilhões de reais de depósitos feitos pelo governo na Justiça para o pagamento de ações e que não foram reclamados pelos beneficiários por quem tinha direito num prazo de 2 anos. Mas agora o governo prometeu também reduzir o aperto se for confirmada a entrada de receitas extras. E o ministro da Fazenda justificou essas medidas. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, de São Paulo. Rodrigo, bom dia. A gente quer saber como é que foi a repercussão aí desses cortes entre os economistas de São Paulo. O que vocês ouviram aí? Oi, Chico. Um bom dia para você, para a Ana. Um bom dia a todos. Para os economistas não será um ano fácil, mas muitos disseram que o fim das desonerações que levam ao aumento de impostos não significam uma elevação da já enorme carga tributária brasileira. Enfim, o anúncio das medidas foi feito ontem à noite pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Foi um dia de reuniões longas no Ministério da Fazenda. Já era à noite quando a equipe econômica anunciou as medidas para tapar o rombo extra de quase 60 bilhões de reais no orçamento de 2017. Isso para fechar o ano com um déficit de 139 bilhões de reais, a meta prevista. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou por que o governo vai voltar a cobrar mais impostos na folha de pagamento de alguns setores e de outros não. Tomamos também a decisão de corrigir um processo que também veio do passado, que era exatamente o que ficou conhecido como desoneração da folha de pagamento. Existem, no entanto, ainda a preservação de alguns setores que são altamente geradores de mão de obra e setores para os quais, segundo estudos técnicos, de fato, essa medida faz efeito. Alguns economistas acreditavam que o governo pudesse aumentar impostos e contribuições como PIS, COFINS e a CID, cobrada sobre combustíveis. Mas a equipe econômica preferiu fazer um corte mais profundo nos gastos e não jogar tanto peso nas costas do contribuinte. É uma decisão importante na medida em que decidiu-se não fazer simplesmente aumento de impostos ou tributos, porque julgamos, como temos avaliado outras vezes, que isso seria prejudicial à retomada do crescimento econômico. Um ponto elogiado por vários economistas foi a opção de não mexer muito na carga tributária. Ainda que a gente possa ver uma tendência de recuperação da economia, a gente está falando de um quadro econômico muito frágil. Então, certamente não é o momento para mexer em aumento de tributação. Isso poderia fragilizar a economia num momento que ainda o quadro é muito instável. Essa economista acredita que, embora afete o custo de produção das empresas, o fim do programa de desoneração da folha de pagamento para quase todos os setores beneficiados não deve ter impacto significativo em aumento de preços. Essas empresas, então, vão repassar
esse aumento de impostos para os preços finais dos seus serviços, de suas mercadorias? Claro, sempre tem essa tendência, mas o momento agora de atividade econômica muito fraca acaba limitando esse repasse. Então, acho muito difícil que esse aumento de impostos anunciado vá impactar significativamente, por exemplo, o cenário de inflação, tendo efeitos para a política monetária do Banco Central. Acho muito difícil. Depois de 2 anos seguidos de cortes de gastos, os economistas lembram que não será fácil apertar ainda mais o cinto. Sem gordura para queimar, os investimentos públicos serão comprometidos. Quando gasta menos, o governo injeta menos dinheiro na economia e a roda gira mais devagar. A economia cresce um pouco menos no curto prazo. Agora, do lado positivo é que isso resgata a confiança de consumidores, empresários, e com mais confiança você investe mais, consome mais. Então, se por um lado existem impactos negativos, por outro, acho que os sinais são muito bons em termos de crescimento. O presidente da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, disse que houve sensibilidade por parte do governo em não aumentar nem criar impostos. Já o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, Fernando Pimentel, disse que vê as medidas como um aumento de impostos e, segundo ele, esse aumento prejudicará a competitividade da indústria. Chico Iara. Tomara que se concretize aí, né, o que alguns especialistas disseram, né, Rodrigo, que os preços não sejam aumentados, pelo menos não significativamente, por causa desses aumentos de impostos aí. Mas os empresários ficam viu? numa situação difícil também, né?